pelo atraso, né, mas são Imagina, doutor, sem problema algum. Perfeito. Então, a doutora Luciana já tem condições de editar seu voto. Ok, obrigada, presidente. Ok, presidente, voto já está lançado. Pode iniciar quando quiser, doutora Luciana. Ok, obrigada. Primeiramente, bom dia a todos mais uma vez. Bom dia, doutor Maluf, bom dia, doutor Henrique, doutora Ana Paula, doutor Pedro, doutora Bruna. Esse processo trata de uma conduta infracional relativa à apropriação indevida de crédito do ICMS decorrente da escrituração pela empresa Microquímica Indústrias Químicas de notas fiscais consideradas inábeis por não atender às condições previstas nos itens 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo 54 do RICMES. É bem destacar que, consoante o consta do item 1 do campo Observações da peça exordial, o presente aí foi lavrado contra a incorporadora, Trade Corp do Brasil, Comércio de Insumos Agrícolas, uma vez que é responsável pelo débito fiscal da pessoa jurídica incorporada, Microquímicas Indústrias Químicas. Os documentos fiscais foram supostamente emitidos por ICA, Comércio e Indústria, que teve sua inscrição estadual declarada nula por simulação de existência do estabelecimento, a empresa, através de procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição. As operações de entrada de mercadoria, objeto da acusação fiscal, estão relacionadas no demonstrativo de folhas 24. É inconformado com a decisão do órgão de julgamento de primeira instância, que manteve integralmente a exigência fiscal posta no presente aí, o autuado interpôs recurso ordinário. É breve relato, presidente. Perfeito, obrigado, doutora Luciana. Doutora Bruna. Muito bom dia a todos os julgadores aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas sobre qualquer equívoco na minha fala, minha primeira sustentação oral, mas é com grande apreço que faço perante a primeira Câmara Julgadora e pretendo ser muito breve nas minhas alegações. De início, é importante memorar que a Trade Corp ela adotou os procedimentos de incorporação da empresa Microquímica em junho de 2019. Essas datas que serão relatadas são muito importantes para entender exatamente como os fatos eles foram ocorridos desse linde, né? Tendo transferido, então, os créditos do ICMS para o seu estabelecimento matriz. Ocorre que a origem do auto de infração ele decorre do fato de que, supostamente, a Microquímica teria se creditado indevidamente do ICMS, destacado nas notas fiscais emitidas pela empresa fornecedora ICA, relativas à aquisição de mercadoria óleo de soja degumado. Óleo de soja degumado nada mais é do que um óleo puro,
no período de maio a setembro de 2018 e novembro desse mesmo ano, sendo que toda a comercialização foi realizada por meio da intermediadora Unigram, que possui cadastro ativo até nos dias atuais. Importante também destacar que a empresa ela realizou, à época dos fatos, todas as investigações necessárias para verificar acerca da idoneidade da empresa ICA. Somente foi declarada formalmente inidônea com publicação no Diário Oficial do Estado em maio de 2021, ou seja, 3 anos após a comercialização realizada entre as empresas. Também cumpre ressaltar que no próprio relatório fiscal ficou constatado que a fornecedora ICA existia no endereço constante no CADESP e tinha operações ativas, conforme consta no item 6.1 das folhas 318 do processo. Cumprindo ressaltar ainda os comprovantes de pagamento acostado aos autos e que as transações realizadas entre a adquirente e a fornecedora foram concluídas na modalidade CIF, ou seja, modalidade em que o frete é feito por conta e ordem do remetente, de modo que, nesse caso, o responsável pelos mencionados transportes seria a própria empresa ICA, declarada posteriormente inidônea. Superada essa questão, é necessário analisar os vastos documentos que comprovam que a comercialização de fato ocorreu entre a microquímica, incorporada pela empresa Trade Corp, e a empresa ICA, posteriormente declarada inidônea. Então, peço licença para destacar todos os documentos comprobatórios que foram juntados aos autos, destacando as folhas por conta da vasta documentação. Então, eu vou fazer um resumo de maneira bem sucinta a respeito dessas documentações comprobatórias. Foram juntados aos autos e comprovantes de pagamento das compras de material, juntados às folhas 209 a 262 do processo, a apresentação de relação de notas fiscais de venda emitida pela ICA, Comércio e Indústria Limitada, as folhas 263, pesquisa de preços de diferentes distribuidores com base na Bolsa de Chicago, as folhas 265 a 273 do processo, documentos DANF emitidos pela empresa ICA para a empresa microquímica, as folhas 23 a 53 e 274 do processo, contratos de compra e venda formados entre as empresas microquímica e ICA, as folhas 264 e 275 a 277 do processo, pedido de compra da empresa microquímica para a empresa ICA, as folhas 278, e trocas de e-mails para envio das amostras e confirmação dos pedidos de compra entre as empresas Microquímica e Unigram. Além disso, existe uma vasta relação de todas as transportadoras das mercadorias, dentre elas a Brasil Agrotransportes, Lupa Transportes, Arpoador Transportes, dentre outros. Em relação aos comprovantes de pagamento das compras de materiais, é necessário explicar que, por mais que o pagamento tenha sido realizado diretamente para fundo de investimento, os respectivos comprovantes evidenciam que a beneficiária era a empresa ICA. Portanto, estão presentes nos autos todos os elementos mais que suficientes para demonstrar a possibilidade de aproveitamento de crédito de ICMS pela contribuinte de boa-fé. Além disso, passo também a questão da multa confiscatória existente no auto de infração. Em relação à multa presente no auto, eu não poderia deixar de citar essa confiscatoriedade, uma vez que o valor a título principal perfaz um montante aproximado de R$ 175 mil, e a título de multa, aproximadamente 1 milhão. Portanto, o valor da multa corresponde a mais de 5 vezes o valor do tributo, sendo que o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sistema de repercussão geral, no sentido de que a multa extrapola esse percentual de 100% do valor do imposto, é considerado confiscatório. Então, nesse sentido, eu gostaria de chamar a atenção aos pontos aqui relatados, principalmente aos documentos comprobatórios, que demonstram as veracidades alegadas pela contribuinte ao longo do processo, e a multa em patamar evidentemente superior ao previsto pelo próprio STF em repercussão geral. Nesse sentido, eu agradeço imensamente a oportunidade e encerro a sustentação oral nos termos aqui apresentados. Obrigado, doutora Bruna. Doutora Luciana.
Ok, obrigado, presidente. Gostaria de parabenizar a doutora Bruna pela excelente sustentação oral e passo, então, a leitura do meu voto. Primeiramente, o autuado insurge-se contra a decisão de piso, aduzindo a impossibilidade de retroação dos efeitos da declaração de idoneidade dos documentos fiscais e de ela, a declaração, somente passar a produzir efeitos a partir de sua publicação. O inconformismo recursal carece de razão. A declaração de nulidade da inscrição estadual de um estabelecimento ocorre após certo lapso de tempo, porque o procedimento de verificação só se desencadeia após terem sido encontrados indícios de irregularidade. De outra forma, seria a convalidação de fraudes, que evidentemente só são apuradas depois de praticadas. A publicação, o ato pelo qual o fisco exterioriza a nulidade da inscrição estadual, é meramente declaratória. O fato é pré-existente. Esse entendimento é pacificado nesse tribunal, e os recursos do contribuinte sequer têm sido conhecidos no tocante à matéria. Aí eu cito aqui um julgado da Câmara Superior. No que concerne o argumento de que não teria poder de polícia para adentrar na estrutura de nenhuma outra empresa que não a sua, há que se observar que não se exige que o contribuinte exerça a função privativa do fisco, apenas que tome os cuidados necessários para a lisura de suas operações comerciais. Isto porque a verificação de regularidade dos clientes é a obrigação legal dos contribuintes, conforme dispõe o artigo 22A da Lei 6374 de 1989. Em caso, como já dito, os documentos fiscais a consubstanciar as operações foram considerados inidôneos em razão da apuração, através do PCN, da existência de simulação da existência do estabelecimento emitente. Nesse cenário, o argumento recursal de que o fisco deveria desconsiderar a personalidade jurídica da empresa fornecedora e buscar nos bens do sócio daquela empresa o seu pagamento não prospera, desde que a origem da mercadoria é desconhecida. Frise-se, o autuado não está sendo responsabilizado por atos de terceiro. O fisco não está a exigir o imposto pela suposta operação anterior por responsabilidade solidária. A exigência fiscal trata de crédito apropriado do imposto que não pode ser admitido por quanto embasado em documento fiscal que não atende aos critérios legalmente previstos para a respectiva operação. Isso porque o parágrafo 1º do artigo 67 do RICS é cogente ao estabelecer que o direito ao crédito do imposto se condiciona à escrituração do respectivo documento fiscal e ao cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação. Perceba-se que é a declaração de idoneidade que faz com que os documentos fiscais não sejam considerados hábeis à comprovação do direito ao crédito do imposto. Nesse particular, é importante dizer que a efetivação do princípio da não cumulatividade, por meio do direito ao crédito, exige o atendimento de forma cumulativa dos seguintes requisitos: a existência regular do estabelecimento emitente, documentação hábil e operação anterior com a incidência do tributo, conforme dispõe o artigo 61 do RICMES. O item 3 do parágrafo 1º do artigo 59 do RICMES conceitua documento fiscal hábil como aquele que atenda a todas as exigências da legislação pertinente, seja emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco e esteja acompanhado, quando exigido, de comprovante do recolhimento do imposto. No caso dos autos, os documentos fiscais que supostamente materializam as operações, na verdade, retratam situações fictas. A legitimidade dos créditos apropriados é consectária à lógica da declaração de idoneidade dos documentos fiscais que lhe dariam suporte. É independente de dúvidas que, sendo a possibilidade da cobrança do imposto condição necessária para aproveitamento pelo estabelecimento de cliente do crédito tributário, este fica obstaculizado pela simulação da existência do estabelecimento fornecedor e pelo consequente desconhecimento da origem das mercadorias. Em conformidade com o que preceitua o referido dispositivo, no caso eu estou citando o artigo 36 da Lei 637489, pode-se apreender que o crédito decorrente da escrituração dos documentos fiscais emitidos por estabelecimento contribuinte em situação regular perante o fisco não ostenta a natureza jurídico-tributária e, portanto, não pode irradiar efeito jurídico de compensação. Perceba-se que não há qualquer dúvida a justificar a pretendida aplicação das regras do artigo 112 do CTN ao caso. Ademais, revela-se manifestamente improcedente o entendimento recursal de que, pelas informações relatadas no processo administrativo de declaração de nulidade de inscrição estadual, o fisco não teria elementos probatórios suficientes para cassar a inscrição estadual do seu fornecedor. São inúmeras as incongruências apuradas pelo fisco nos trabalhos de verificação da consistência cadastral e da regularidade fiscal do estabelecimento ICA Comércio e Indústria. Confira-se algumas delas.
Em diligência realizada em 26/7/2018, o fisco apurou que a atividade desenvolvida no local indicado do CADESP era a fabricação de laminado de alumínio e o estoque existente na data de diligência era de matéria-prima, barras de alumínio e de produtos acabados, laminados de alumínio. Contudo, apurou-se que a atividade que gerava mais receita para o estabelecimento era o comércio atacadista de óleos e gorduras. Não foi identificada a presença de quaisquer tanques para armazenamento, tampouco estoque de mercadorias relacionado ao comércio de óleos. O gerente-geral da empresa afirmou que as atividades envolvendo o comércio atacadista de óleos vegetais seriam todas realizadas através de venda à ordem, de forma que sequer transitava pelo estabelecimento, indo diretamente do fabricante ao cliente. A empresa recebia crédito do ICMS de várias outras empresas em situação irregular e promovia a posterior transmissão desses créditos espúrios a outras empresas. Cerca de 72,28% do crédito advindo da entrada de produtos agropecuários e agrícolas até a referência de 6 de 2018 teria origem em documentos emitidos por empresas em situação irregular. Desse panorama, é possível traçar um paralelo temporal entre a diligência fiscal, que foi realizada no dia 26/7/2018, que não identificou no suposto estabelecimento fornecedor a presença de quaisquer tanques para armazenamento, tampouco estoque de mercadorias relacionado ao comércio de óleos, e as operações objeto do presente auto de infração, que ocorreram nos meses de maio a setembro de 2018 e novembro de 2018. Aqui eu faço um infográfico que eu demonstro que a diligência fiscal ocorreu no período de julho de 2018, onde a exigência fiscal, além do mês de julho, incorpora, né, outros meses, agosto, setembro e novembro. Aliás, é indispensável destacar, por um lado, que o gerente-geral da empresa ICA afirmou que os óleos vegetais sequer transitavam pelo estabelecimento, e lá do outro, que aqui não estamos diante de operações de vendas à ordem. No mais, é certo que procedimentos anteriores à lavratura do auto de infração pertencem à fase inquisitorial, na qual o fisco efetua a coleta de provas e obtém elementos de convicção sobre os fatos apurados. A relação é travada entre a Fazenda Pública e o suposto emitente do documento, cabendo a ele opor-se ao procedimento administrativo de apuração das irregularidades conferidas aos documentos. No caso, o estabelecimento ICA impetrou ação judicial buscando a declaração de nulidade do aludido PCM. Contudo, o pedido foi julgado improcedente pela terceira vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em face de prova técnica. A sentença foi prolatada em 20/10/2020 e transitou em julgado em 25/11/2020. Malgrado a simulação perpetrada pelo estabelecimento fornecedor, é certo que medidas devem ser adotadas de forma a resguardar terceiros adquirentes, na hipótese de aproveitamento de crédito de ICMS decorrente de documento fiscal idôneo, desde que demonstrada a boa-fé. Rememore-se que no ano de 2014, o Superior Tribunal de Justiça publicou a súmula 509, cujo teor, longe de derrogar as normas vigentes, privilegiou a conduta ética dos contribuintes nas operações de compra e venda consubstanciada em documento fiscal posteriormente declarado inidôneo, consagrando o princípio da boa-fé objetiva. E no âmbito do contencioso administrativo, a Câmara Superior realizou uma sessão temática, que se caracterizou fundamentalmente pela discussão acerca dos cuidados esperados de um contribuinte probo diligente que seriam aptos a demonstrar juridicamente a veracidade das operações de compra e venda, e assim legitimar o aproveitamento de crédito ICMS decorrente de nota fiscal eletrônica, nota fiscal inidônea. Aqui, então, traçou-se um modelo de conduta objetivo, que teve como alicerce 3 eixos: eixo fiscal, negocial e financeiro. Aqui eu faço um infográfico. Em relação a esses itens, no primeiro item, no item fiscal, o que se exige é a comprovação de que o contribuinte, à época das operações, buscou verificar a regularidade fiscal do seu parceiro. E no eixo negocial, a comprovação da regularidade comercial das operações. E no eixo financeiro, a comprovação dos pagamentos às empresas cujos documentos foram declarados inidôneos. A prova que se demanda não se refere diretamente ao fato principal, ou seja, a veracidade das operações de compra e venda, porque não há prova direta a comprová-la, mas há outros fatos estabelecidos pela jurisprudência, os fatos auxiliares ou base. Então, isso posto, eu passo ao exame do acervo probatório. Primeiro, em relação ao eixo fiscal. Digo primeiramente que a verificação da regularidade fiscal do alienante das mercadorias, além de ser obrigação legal, é conduta exigida para a configuração da boa-fé do adquirente. Essa exigência restou expressamente consignada na decisão proferida pelo STJ, que deu origem à súmula. É certo que em situações como a presente, nas quais a declaração de nulidade de inscrição do estabelecimento fornecedor é posterior à realização das operações, não é a demonstração da regularidade fiscal que se busca.
A prova demandada é a comprovação de que o contribuinte teve uma conduta diligente no momento da celebração do negócio jurídico, realizar consultas aos cadastros fiscais para verificar a regularidade do seu pretenso parceiro comercial. Todavia, a compulsão do acervo probatório dos autos constata que nenhum elemento probatório foi apresentado no intento de mostrar essa conduta zelosa. À vista do exposto, revela-se evidente que o autuado não logrou cumprir o requisito de verificação da regularidade fiscal dos fornecedores. Em relação ao eixo negocial, eu também não vislumbro no acervo probatório elementos suficientes a demonstrar a regularidade comercial das operações de compra e venda. Ao ser notificado pelo fisco a prestar informações sobre a pessoa que teria representado o adquirente das mercadorias, o autuado alegou que as tratativas das negociações comerciais eram feitas através de da empresa Unigrem Agrobusiness. Conforme recebido, a atividade de representação comercial regulada pela Lei Federal 4886 de 1965 consiste na intermediação da negociação, aproximando a figura do comprador e do vendedor, e deve se assentar em regras estabelecidas em contrato firmado com o representado. No caso, não há qualquer demonstração da existência de contrato entabulado entre a empresa de representação Unigrem Agrobusiness e o suposto fornecedor ICA, tampouco com o adquirente. Noutros dizeres, não foi demonstrada a formalização do contrato de representação do qual teriam se originado as operações comerciais em apreço. Nesse cenário, ponderando que estamos a tratar de operações que totalizaram mais de R$ 2.500.000, as meras cópias de mensagens eletrônicas juntadas às folhas 279 e 284, supostamente trocadas com a empresa de representação comercial, não podem, por si só, demonstrar o zelo do autuado com as tratativas negociais, mormente em face das demais inconsistências apuradas. É importante registrar que a dinâmica contemporânea das relações mercantis exige mais profissionalismo e cautela, contratos e acordos formais viabilizam a realização dos negócios jurídicos e servem como elementos probatórios em eventuais demandas litigiosas. Em relação ao documento juntado às folhas 264, 275, 276 e 277, que são nomeados contratos, mas se assemelham a meras propostas comerciais, eles têm frágil valor probante, mormente ante a ausência de assinatura das partes envolvidas. Esses documentos, apesar de terem sido nomeados como contratos, sequer têm assinatura. Mas não é só. Afigura-se, no mínimo, incongruente que as partes tenham firmado o contrato 0446 de 18, que está na folha 277, para estabelecer a seguinte cotação de preço. Preço de R$ 2.900 por tonelada. E a nota fiscal 1496, de folha 31, que referencia o aludido contrato, indica o preço de R$ 2.870 por tonelada. A incongruência macula a prova, ou seja, a nota fiscal que se referencia a um contrato, mas esse contrato tem de valor diferente do valor utilizado na nota fiscal. Quando o único documento juntado a título de pedido de compras, o autuado não logrou demonstrar sua vinculação com os documentos objeto da autuação. Não se pode perder de foco o que se está a discutir. A existência ou não de provas é demonstrar a adequada conduta negocial do adquirente das mercadorias. E o que os elementos comprobatórios da realização de teste de qualidade dos produtos e de pesquisa de preços no mercado podem evidenciar é o zelo do autuado com a eficiência e rentabilidade do seu processo produtivo. Mas o óbice e a pretensão recursal não se esgota nessa faceta. Não é demasiado repetir que a diligência fiscal foi realizada em julho de 2018, e as operações ocorreram de maio a setembro de 2018 e novembro de 2018. Nesse cenário, revela-se extremo de dúvida que as mercadorias recebidas pelo autuado vieram de qualquer outro lugar que não do endereço consignado como origem dos documentos fiscais. Contudo, nem o vultoso valor das aquisições, nem a considerável quantidade de produtos adquiridos, toneladas métricas, provocou no autuado a mínima medida para obter certificação do local de onde efetivamente eram remetidas as mercadorias. Observe que nos documentos fiscais objeto da presente autuação, não há sequer a identificação dos veículos que teriam efetuado o transporte das mercadorias, em evidente violação que determina o artigo 127, inciso 6, a linha C do RICMES. De certo que não há como ser reputado verdadeiramente diligente o comportamento de um contribuinte que recebe mercadorias acompanhadas de documentos emitidos em desconformidade com o que preceitua a legislação. E aqui eu cito o que dispõe o artigo 203 do RICMES. Mesmo em operações em que o frete é contratado pelo emitente das notas fiscais e realizado por terceiros, o adquirente pode, em proveito próprio, contratar as empresas e transportadoras das mercadorias para obter cópia do referido comprovante.
Nos termos do que dispõe o regulamento posto no artigo 153 do RICMES, a segunda via do conhecimento de transporte rodoviário de cargas acompanhará o transporte até o destino, podendo servir como comprovante de entrega. Mas é necessário notar que não se está a exigir documentos fiscais que não sejam de responsabilidade do contribuinte, apenas a demonstração objetiva da boa-fé com que ele alega veementemente ter agido. Aliás, no que atinge a demonstração da regularidade do transporte das mercadorias, a autoridade fiscal assim consignou e o autuado sequer controverteu. E aqui eu vou fazer só um resumo, né? São 2 pontos de grande relevância que foram destacados pelo fisco no relatório circunstanciado. Primeiro, que sequer foram emitidos os CTEs para o transporte relativo às notas 1496, 3130, 3226, 3397 e 3753. E outro ponto é que, nos CTEs vinculados às notas 789, 968, 1041, 1138 e 1340, as mercadorias foram expedidas no estado do Paraná por empresas que são fabricantes de óleo vegetal. Obrazen Agroindustrial, 3Bom Comércio de Exportação de Grãos e DIP Frangos. Conforme ressabido, no contexto de emissão de conhecimento de transporte eletrônicos, expedidor é o ator responsável pela entrega da carga ao transportador. E aqui eu cito o artigo 12 da Portaria CAT 55 de 2009. Expedidor é aquele que entregar a carga ao transportador para efetuar o serviço de transporte. A participação de estabelecimentos localizados no estado do Paraná e fabricantes de óleo vegetal como expedidores, que resta patente nos documentos juntados às folhas 11 a 23, é deveras prejudicial à pretensão recursal. As 2 observações fiscais peço venham para acrescer uma terceira. Alegadamente, as mercadorias teriam como origem e destino os seguintes endereços localizados nesse estado. A ICA seria localizada em Guarulhos e a Microquímica em Montemor, a distância aproximada de 140 quilômetros. Diante disso, é de causar estranheza o fato de que na nota fiscal 2093 e também na nota 2136 tenha estado consignado o evento Registro de Passagem Automático MDF-E com CTE, que, conforme consabido, é gerado quando há passagem por barreira fiscal. Aliás, o documento de folha 36 consigna não somente mas 3 registros de passagem. No mais, vale salientar que os documentos fiscais idôneos são inócuos como elementos de prova da boa-fé da autuada, né? E nos termos do artigo 184 do RICMES, e que alegações acerca da utilização das mercadorias no processo produtivo é inócua, porque não é capaz de demonstrar, né, o comportamento cauteloso do contribuinte nas operações de aquisição. E as anotações efetuadas nos seus livros também não comprovam, né, a efetividade das operações entre ele e seu fornecedor. Então, ante o exposto, concluo que o autuado não cumpriu o requisito verificação da regularidade comercial das operações. Faça, então, a análise do eixo financeiro. No intento de demonstrar sua conduta financeira nas operações do comento, o autuado aponta para os comprovantes presentes às folhas 209 a 262. Contudo, não logrou apresentar qualquer demonstrativo que efetivamente organizasse os referidos documentos, correlacionando com notas fiscais, a permitir o devido cotejo. A juntada de inúmeros documentos, com ausência de um demonstrativo organizador, obstaculiza a análise do acervo documental. A despeito disso, promovo o exame das provas indicadas, mas delas não extraio adequabilidade e suficiência à demonstração do efetivo pagamento das mercadorias. Várias razões podem ser apontadas. Os documentos juntados às folhas 212, 213, 216, 217, 261 e 262, no intento de comprovar o pagamento das operações consignadas na nota fiscal 789, 1041 e 3753, consiste tão somente em meros comprovantes de agendamento. Confira-se em ressalva que conste alguns deles. Abro aspas, importante, os pagamentos somente serão efetuados após o cumprimento das regras contratadas. Provas que tais documentos, por si só, dissociados de prova da efetiva liquidação financeira, não são hábeis a comprovar o pagamento das operações. Vale observar que a demonstração da adequada conduta financeira das operações mercantis demanda a prova de pagamento integral de todas as operações, sempre lembrando que estamos a tratar de um modelo de conduta jurídico e objetivo. Por outro lado, como bem destacado pela douta representação fiscal, há pagamentos feitos em benefício de pessoas jurídicas diferentes do suposto fornecedor, não havendo nos autos documento que comprova a cessão de crédito correspondente. Consta como beneficiários fundo de investimento em direitos creditórios e terra securitizadora de crédito. A juntada de comprovantes de pagamentos efetuados a terceiros sem a correspondente cessão de crédito celebrada nos termos do artigo 654, parágrafo 1º do Código Civil, é ineficaz para comprovar a liquidação das financeiras das operações relatadas no presente AIM. O contribuinte também apresentou como comprovante de pagamento cópia de recibo do Sistema Eletrônico de Pagamentos, SPAG do Banco Itaú. A padronização de
de pagamento SISPAG aponta os requisitos necessários para acesso e troca de informações, cabendo ao usuário pagador do título preencher os dados referentes à linha digitável do boleto bancário, representação do código de barras. Note que, em havendo um campo alfanumérico de livre digitação para o preenchimento do nome do beneficiário, é perfeitamente possível realizar pagamento a um recebedor e discriminar no comprovante SISPAG cedente diverso. As instituições financeiras não promovem a conferência dos dados informados no sistema de pagamentos, além daqueles referentes à linha digitável, valor e data de vencimento. Bem por isso, o nome constante do recibo de pagamento SISPAG não é prova da transferência de recursos para o beneficiário ali consignado. Para se configurasse aceitáveis, os documentos juntados pelo autuado deveriam estar acompanhados de outros elementos que demonstrassem o direcionamento dos recursos à conta corrente do emitente dos documentos idôneos. Nesse sentido, é a jurisprudência dessa primeira Câmara. E aqui eu cito o julgamento, né, do AIN 41441-8-6, de relatoria do ilustro juiz Dr. João Maluf. Eu abro aspas aqui. De fato, tais suposta prova de pagamento constitui de comprovante do SISPAG do Banco Itaú, como se diz, possui campo de livre preenchimento por parte do cliente que efetuou o pagamento, carecendo de outros elementos que comprovem por meio, inclusive da confirmação de terceiros, a autenticidade das informações inseridas em tais documentos. É possível, nesse sistema de fornecedores, que se faça o pagamento no código de barra correspondente a um recebedor específico, mas que seja inserido o nome de cedente completamente distinto. Nesse sentido, para a comprovação por meio da empresa sistema, seria necessário que o contribuinte juntasse o extrato emitido pela instituição bancária com a devida autenticação que demonstrasse a efetiva realização de transferência para o específico beneficiário, suposto fornecedor de mercadorias, referentes às operações tratadas nesses autos. Fecho aspas. Enfim, sendo-se dito que a prova deve atuar como elemento de convicção acerca da existência ou não de certos fatos, os documentos juntados pelo autuado não se mostram hábeis à demonstração da liquidação financeira das operações mercantis em debate. Assim, na linha de entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ, ante a não comprovação de nenhum dos fatos base, a verificação da regularidade fiscal do fornecedor, regularidade comercial, a comprovação dos pagamentos, não há como se concluir pelo fato principal a veracidade das operações de compra e venda de nenhuma das acusações do AIN. Não se pode inferir a veracidade da compra e venda e, consequentemente, a boa-fé do contribuinte. Não se pode considerar lícito o aproveitamento de crédito ICMS decorrente de nota fiscal posteriormente declarada idônea no exato teor da súmula 509. Então, ante o contexto probante dos autos, a manutenção em falta da exigência fiscal é a medida que se impõe. Em relação à multa, o autuado se insurge alegando o caráter confiscatório, né, e já é entendimento dessa Câmara, entendimento da Câmara Superior também, que não se conhece, né, o argumento de confiscatoriedade da multa para afastamento da penalidade, em termos do que dispõe o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Quanto à pretensa aplicação da BNS posta no artigo 527-A, né, há que se observar que a acusação fiscal relatada no presente AIN implica indiretamente falta de pagamento do imposto, restrição prevista no caput do dispositivo legal invocado, não podendo, portanto, prosperar qualquer pleito de redução ou relevação da respectiva penalidade. Diante do exposto, conheço parcialmente e nego o provimento ao recurso ordinário interposto pelo contribuinte. É como voto, doutores. Obrigado, doutora Luciana. Parabéns, voto bastante detalhado, analisou cada prova na sua inteireza, né? Realmente, o destaque aqui além das questões, né, da prova comercial, que aparentemente demonstram aí alguma relação do contribuinte com algum fornecedor, enfim, mas o que se vê realmente é que ele não consegue demonstrar essa relação com o suposto fornecedor. E isso fica claro da prova de pagamento, né? Então, realmente, esse é um caso que tem uma extensa prova, mas não é uma situação inédita, né? É uma situação bem já conhecida aqui nessa Câmara. Não são realmente provas que vêm do SISPAG, outras provas que não demonstram que efetivamente foi feito o pagamento, enfim. Realmente é um processo complicado, difícil, né, em termos de análise probatória, mas eu fico muito satisfeito em acompanhar a doutora Luciana integralmente. Doutor Henrique. Parabéns, doutora Luciana. Essa
a coleta das provas em busca da relação, né, dos parâmetros que a Câmara exige, o próprio TIC, e eu acompanho o seu voto. Obrigado, doutor Henrique. A doutora Ana Paula, acho que não está ainda disponível, não é? Então, vamos seguir em frente. Eu vou pedir, então, a palavra do doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. É perfeita a análise feita pela ilustre relatora, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto probatório. Realmente distinguiu a matéria com análise muito bem feita de todas as provas, as pretensas provas de demonstração de boa-fé da recorrente, e ficou claro que realmente não há que se falar em boa-fé nesse caso. Então, estamos de acordo com o voto da doutora Luciana pelo não provimento do recurso ordinário. Obrigado, senhor presidente. Perfeito. Então, eu vou encerrar os debates, pedir aos colegas que a doutora Luciana já registrou seu voto pelo não provimento. Eu vou pedir, então, ao doutor Henrique que marque a presença para o quórum. Vamos iniciar a votação. A votação realizada, o processo de Trade Corp do Brasil, Comércio de Insumos Agrícolas Limitada, AIN 147668, teve o seu recurso ordinário, conhecido parcialmente e não provido em decisão. Muito obrigado, doutora Bruna. Bom dia. Obrigada, doutores. Tenham um bom dia. Obrigada pela oportunidade. Vamos passar para o próximo processo. É o processo de Pedra Agroindustrial S.A., AIN 4144204. Minha relatoria. O voto já se encontra registrado. É um recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou procedente o AIN, decisão de primeira instância. A acusação é de crédito indevido, e aí ela se divide em 3 subitens, né? Que é o primeiro subitem, ele foi valores que foram lançados no livro fiscal de entradas, relativamente à entrada de bens considerados como ativo imobilizado, mas destinados ao uso e consumo do próprio estabelecimento, que esses bens eram bens destinados à manutenção e conserto de outros equipamentos e de instalações industriais, de maquinário, enfim. O subitem 1.2 também lançamento no livro registro de entradas, também de mercadorias de ativo imobilizado, mas que correspondem a mercadorias alheias à atividade de estabelecimento. E aí tem computadores, impressoras, né? Então, câmera fotográfica, né? Então, esse item aí são realmente alguns bens que são alheios à atividade de estabelecimento. O subitem 1.3
é óleo diesel, né? E aí a fiscalização entende que as categorias que ela glosou o crédito dizem respeito ao óleo diesel para uso e consumo do próprio estabelecimento, ou seja, não tem relação com a atividade fim, né, de colheita, plantio, colheita e transporte da safra, né? O contribuinte traz várias alegações aqui. Eu vou direto ao voto. Então, ele alega, pede a conversão do julgamento em diligência, e eu não acolho, porque eu entendo que, no caso, as provas elas estão bastante claras, né, da situação dos autos, e o contribuinte entendeu muito bem, né, o que está acontecendo. E não logrou demonstrar o desacerto da fiscalização, né? Então, eu não acolho o pedido de conversão do julgamento em diligência, né? A autuação, ela constitui a conduta de levar a crédito diversos itens que, pela legislação, não admitem o crédito, quer seja por serem materiais de uso e consumo, quer seja por se tratarem de materiais alheios à atividade do estabelecimento, de modo que a recorrente demonstra que compreendeu bem todas as acusações e pôde se defender livremente. Quanto ao mérito, a primeira questão diz respeito à classificação de certos produtos adquiridos pela autuada, que foram objeto dos 2 primeiros itens deste AIN, e que, por ela, foram considerados como bens do ativo imobilizado, mas que se tratam de materiais de uso e consumo ou de bens alheios à atividade, conforme se denota das provas colacionadas, bem como encontra-se claramente explicado na manifestação fiscal. Então, a própria manifestação fiscal, os itens glosados, ela fala que são basicamente bens que entraram em substituição a bens que se desgastaram com o tempo ou que não estão em boas condições e, por potencialmente gerarem problemas, são trocados durante os programas de manutenção preventiva da empresa. Uma rápida passada de olhos percebe-se claramente pela própria descrição dos itens glosados que enquadram-se numa natureza de desgaste natural pelo uso industrial. Argoelas, abraçadeiras, anéis, adaptadores, buchas, cabos elétricos, juntas, parafusos, pinos, porcas, tubos, válvulas, etc. Basicamente, todos os itens de manutenção com natureza de desgaste, que substituem os mesmos itens nos equipamentos industriais e, sendo assim, considerados como uso e consumo enquadrados no artigo 665 do BINDES. Então, eu sigo na mesma linha, né? Entendo que realmente esses bens são material de uso e consumo, né? A tese adotada no TIT já, eu entendo que é uma majoritária, é a tese que entende que esses bens só se tornam insumos da produção quando sofrem um integral e imediato desgaste, né? Ou quando integram o produto final. Então, eu sigo essa tese, eu trago aqui a decisão da Câmara Superior, que já tratou disso tempos atrás, e eu entendo que essa é a tese que vem se consolidando, né? E eu vejo, então, assim, os materiais a que se refere o próprio contribuinte em sua impugnação administrativa, que dizem respeito ao item 1, tratam-se de uma lista enorme de partes e peças de maquinários, tais como, de forma exemplificada, caldeira, destilaria, aquecedores, decantadores, dornas de fermentação, torres de refrigeramento e muitos outros, né? Que, embora possam se relacionar em muitos casos com a atividade de produção do contribuinte, dizem respeito a partes e peças que não integram o produto final nem se consomem imediata e integralmente no processo produtivo, sofrendo mero desgaste. De fato, dentre os materiais elencados nas páginas acima, de forma exemplificativa, temos válvulas, abraçadeiras, juntas, tubos, cantoneiras, cabos, filtros, motobombas, transmissores, adaptadores, retentores, mangueiras, rolamentos, cabeçotes, eletrodos, parafusos, reparo de válvulas, etc., os quais, ao contrário do que alega a recorrente, pela própria definição de tais elementos, reforçada pela descrição fornecida pela recorrente, evidencia tratarem-se de materiais que não se consomem imediatamente no processo produtivo, nem se consomem integralmente, o que faz tornar-se mais evidente a condição de serem materiais de uso e consumo. Já os itens que o próprio contribuinte relaciona às folhas tais, que dizem respeito ao item 2 do AIN, trata-se de bens totalmente alheios à atividade principal do estabelecimento, tais como aparelhos de televisor, tela de computador, câmara fotográfica, microcomputadores, etc.,
e, portanto, evidentemente, não dão direito a crédito. De fato, os materiais aqui tratados, conforme planilhas acima relatadas, não são relacionados à atividade do estabelecimento, não dando direito ao crédito, ou não se consomem integralmente, integral e imediatamente no processo produtivo, razão pela qual, sob o critério aqui defendido, constituem materiais de uso e consumo, não conferindo direito ao crédito nos termos do artigo 33 da Lei Complementar 8796. A recorrente, por seu turno, não consegue, nem tenta demonstrar que tais produtos se desintegram integral e imediatamente no processo produtivo. De fato, a abordagem do contribuinte em seu recurso é defender a tese de que se tratam de materiais destinados ao processo industrial, a ele essenciais, e que se consomem ao longo desse processo. Tese essa com a qual não comungo, conforme já acima explicitado. Muito menos verifico corresponder à realidade do conjunto de materiais cujo crédito é causado no processo. A gente não possa. Portanto, em relação aos itens 1 e 2, eu aí voto no sentido de manter a atuação. O item 3, em que a recorrente se tratou de semestre referente à aquisição de óleo diesel, a tese defensória é também um argumento da essencialidade ao processo fabril. Nada obstante, conforme explica a fiscalização, o consumo do óleo diesel empregado na atividade fim foi efetivamente considerado regular para fins de apropriação do crédito. A fiscalização entendeu como atividade fim aquelas relacionadas com o preparo do solo, colheita e transporte. Então, a fiscalização diz claramente que o consumo de óleo diesel nas atividades fim, tais como o preparo do solo, colheita e transporte, foram aceitas pelo fisco integralmente. A glosa dos créditos sobre as aquisições de óleo diesel se deu unicamente sobre o consumo nas ditas atividades meio. Então, para os demais itens em que foi consumido óleo diesel, tais como carregamento diverso pátio, construção e conservação de estradas e carregadores e carreadores, construção, roçando, serviço de comboio, serviço motor estacionário, conforme a planilha 9 do relatório circunstanciado, do próprio título a eles empregado, não se verifica relacionarem-se à atividade fim de estabelecimento, nem foram utilizados para consumo no respectivo processo de industrialização ou produção rural. As explicações trazidas em impugnação, repetidas em recurso, não conseguem demonstrar a utilização do óleo diesel adquirido em atividades ligadas ao preparo do solo, colheita e transporte relacionados à matéria-prima ou produto final no processo, uma vez que se concentram no mero argumento de que tais itens correlacionam-se com a atividade fim, sem, contudo, trazer provas capazes de demonstrar tal alegação. Então, é o que o contribuinte traz, né? Ele traz alegações em geral, né? Genéricas, né? Nada obstante, a fiscalização regularmente notificou o contribuinte a demonstrar a utilização de tal combustível no estabelecimento. Porém, conforme se observa da própria resposta do contribuinte às folhas tais atividades elencadas pela fiscalização na planilha de folhas 9, efetivamente não se relacionam à atividade fim do estabelecimento. Vejamos, por exemplo, o que responde o contribuinte no tocante à atividade roçando, né, utilizada em equipamentos que fazem a construção ou reforma de carreadores de cana-de-açúcar, responsável pelo escoamento da matéria-prima até a agroindústria. São importantes também pelo seu potencial de erosão, ficando constantemente expostos ao fator como o sol, a chuva, o trânsito de veículos pesados. Então, veja-se claramente que a própria resposta do contribuinte, tal consumo de óleo diesel, não foi realizado diretamente no processo de plantio, colheita e transporte da atividade fim. Mas tal óleo diesel referente a esse item roçando foi utilizado em equipamentos que fazem construções ou reformas de carregadores de cana-de-açúcar. Evidentemente, se fossem consumidos pelos próprios carregadores de cana-de-açúcar, haveria então a necessidade de entender que estamos diante de emprego diretamente na atividade fim. Nada obstante, não foi esse o consumo de tal óleo diesel, conforme claramente se verifica na resposta. Outro item que merece destaque é o serviço de comboios. Vejamos a resposta do contribuinte. Os comboios são caminhões que seguem junto com as máquinas nos processos agrícolas para a realização de manutenções e correções de falhas, além de promover o abastecimento das máquinas e veículos no próprio campo sem a necessidade de paralisação prolongada dos processos. A toda evidência, a resposta do próprio contribuinte verifica-se não se relacionar a consumo do óleo diesel diretamente na atividade fim, mas a atividade auxiliar de manutenção e correção de falha de máquinas. Assim, da análise da resposta do contribuinte às folhas tais,
Não resta dúvida que as categorias elencadas pela fiscalização constituem atividades alheias à atividade fim do estabelecimento, quando muito atividades auxiliares de manutenção e reparo, de modo que o consumo do óleo diesel em tais atividades não contempla a apropriação do crédito referente à aquisição de tal combustível, uma vez que não foi empregado no respectivo processo de industrialização ou produção rural nos termos do que preconiza o artigo 66, inciso 5 do RICS. Nesse sentido, entendo por manter a decisão recorrida e assim manter a acusação do item 3. Aí tem uma discussão sobre o efeito confiscatório, da qual eu não conheço. Também tem uma questão sobre a irregularidade da aplicação dos juros sobre a multa e da atualização do valor básico da multa. Eu estou invocando a súmula TIT 13 para telas não conhecer. E quanto à aplicação do disposto na súmula TIT 10 em sua nova redação, verifico que o contribuinte tem razão, tendo em vista que o presente aí trata de crédito tributário referente ao período de janeiro a dezembro de 2016, razão pela qual se deve aplicar a referida súmula para limitar a cobrança dos juros de mora ao patamar da taxa Selic. Então, antes exposto, eu conheço parcialmente e dou parcial provimento ao recurso ordinário apenas para limitar a aplicação dos juros de mora à taxa Selic. É como eu voto. Doutora Luciana. Pois não, presidente. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar pelo belo voto, muito completo, muito preciso, né? A questão é eminentemente probatória, a doutora analisou minuciosamente todas as provas. Realmente, o direito ao crédito não é absoluto, né? Em relação à compensação, como foi muito bem observado, né? Já entendimento consolidado nesse tribunal, né? Matéria-prima estaria ligada à integração do produto, material intermediário, consumo integral e imediato do processo produtivo. E, no caso, realmente, as provas mostram que se trata de material de uso e consumo, né? Mero desgaste ou deterioração. Em outros casos, também mercadorias alheias à atividade do estabelecimento. Então, não tenho nada a acrescentar, o voto está perfeito. Em relação à aplicação da nova redação da súmula 10, né? Os fatos geradores são anteriores a 1/11 de 2017, também estou de pleno acordo. Então, eu acompanho integralmente seu voto, presidente. Parabéns. Obrigado, doutora Luciana. Doutor Henrique. Parabéns, presidente, pelo voto. As provas foram muito bem analisadas e quebra toda essa forçação, né, que eles tentaram forçar situações para enquadrar na norma e justificar essas aplicações. Então, foi muito bem analisado, muito bem fundamentado. Eu acompanho integralmente seu voto, presidente. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Pedro. Obrigado, senhor presidente. Perfeito o voto apresentado. Ficou claro que se trata de materiais de consumo que não preenchem as condições estabelecidas na legislação e na própria jurisprudência do tribunal, que seja a integração do produto final ou o consumo imediato e integral no processo produtivo. E com relação ao óleo diesel, também ficou bastante claro que não se trata da aplicação em atividades fins da empresa, e sim em atividades que são alheias à atividade fim. Então, perfeito voto, estamos de acordo, senhor presidente. Obrigado, doutor Pedro. Eu já encerrei os debates. Vou pedir, então, a verificação de quórum para a votação. A doutora Ana Paula ainda não se encontra, né? Eu acho que esse é o último processo. Então, vamos seguir para a votação. A votação realizada, o processo de Pedra Agroindustrial S.A., a em 4144204, teve o julgamento do seu recurso ordinário conhecido parcialmente e parcialmente provido, em decisão unânime. Esse foi o nosso último processo do dia. Nós tivemos essa pequena intercorrência aqui que nos custou 1 hora, mas são ossos do ofício, né? Mais questões entre nós e a informática que o mero intelecto de meros mortais consegue entender, né? Então,
a gente não conseguiu entender até agora, né? Eu imagino que a doutora Ana Paula deve estar tentando resolver o problema para o próximo julgamento, né? Então, vai ficar aqui, eu vou fazer o registro na ata, né, que a doutora não conseguiu participar dos julgamentos por conta desse problema no sistema. Eu já encerrei aqui esse julgamento e vou, então, passar a palavra para cada um dos colegas. Agradeço a presença do doutor Henrique. Então, desejo uma boa semana e até a próxima sessão. Doutora Luciana. Ok, presidente. Primeiramente, eu queria parabenizá-lo pela condução dos trabalhos, pelo excelente voto. Queria agradecer a participação do doutor Henrique, seja sempre muito bem-vindo. Queria lamentar o problema técnico que ocorreu com a doutora Ana Paula, mas seja sempre bem-vindo a essa Câmara, doutora. Doutor Pedro, obrigada pela participação. Sempre muito bem-vindo aqui. E o doutor Jailson, obrigado sempre por nos assessorar, né? E desejo a todos aí uma ótima semana. Muito obrigado, doutora Luciana. Doutor Henrique. Bom, gostaria de parabenizar o presidente pela condução dos trabalhos. Foi uma sessão, apesar desses percalços, né, que sempre acontecem em horários que a gente menos espera, né, e não explica, só vai explicar depois de algum tempo. Mas foi boa a sessão, parabéns pelos votos, né, é sempre um prazer participar dessa sessão de julgamento com vocês. Um grande abraço para o presidente, doutora Luciana, doutor Paulo, Pedro, aliás, e é sempre bom revê-los, né? Uma boa semana a todos e um bom trabalho. Muito obrigado, doutor Henrique. Seja sempre bem-vindo. É um prazer revê-lo. Boa semana. Doutor Pedro, encerrando aqui as nossas considerações. Obrigado, senhor presidente. Apenas agradecer a condução serena, democrática dos trabalhos, parabenizar os votos apresentados, realmente muito bem feitos, muito bem elaborados, com análise jurídica, análise percussiente das provas, que realmente faz com que o processo seja discutido da melhor forma possível. Doutor Henrique, venha mais vezes, é muito bom tê-lo conosco, o senhor sempre será bem-vindo aqui. É uma pena não podermos ouvir as considerações da doutora Ana Paula, também volte mais vezes, será um prazer recebê-la. E uma boa semana a todos, nos encontramos terça-feira que vem. Obrigado. Muito obrigado, doutor Pedro. Boa semana. Nós vamos ficando por aqui. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 11 de abril de 2023. Uma boa semana, um abraço. Um abraço a todos, até mais.